Olá, com muita alegria e respeito, chega à sua casa ou em qualquer lugar onde você esteja para apresentar o programa Ponto Cego, o mais novo projeto da TV Assembleia. Aqui você verá a cegueira como nunca viu. Vamos colocar um ponto de luz na sua sensibilidade. Afinal de contas, é possível tornar o mundo mais acessível? E para falar sobre esse projeto, como ele surgiu, de onde veio a ideia, eu vou chamar o jornalista Arnaldo Santos, que é o presidente da TV Assembleia, que vai contextualizar porque nasceu esse programa e está sendo apresentado hoje. O deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, quando nos convidou para que assumíssemos a direção da TV Assembleia, ele nos fez uma única recomendação: que os novos conteúdos que viriam a fazer parte da grade de programação da emissora aproximasse o máximo o parlamento da sociedade cearense e sempre numa perspectiva da cidadania. Isso quer dizer, uma programação que, dentro das possibilidades, seja não só educacional, informacional, mas, sobretudo, inclusiva. O telespectador está acostumado a assistir uma televisão, é assim no mundo inteiro, feito por nós jornalistas, repórteres, produtores, apresentadores, mas nunca feito pela própria sociedade. Quando muito, se abre espaços nos vários programas de entrevistas para convidados geralmente muito ilustres. A TV Assembleia inaugura hoje um novo marco na história da sua programação, e se me permite a franqueza, um marco na história da televisão cearense e brasileira. Isso mesmo, não é ousadia. Estamos lançando a partir de hoje um programa Ponto Cego. Você poderia imaginar, um programa feito para os cegos? Sim, prioritariamente para os deficientes visuais, mas não só para eles, para todas as outras minorias. Mas o desafiador não é isso. Você não vai ver jornalista trabalhando neste programa. Este programa será feito pelos próprios cegos. Porque, na nossa concepção, existe vida, e vida bastante dinâmica, para além da escuridão. A escuridão que este setor, que não é pequeno, que não é composto por poucas pessoas, diferentemente do que nós possamos achar, vive. Eu fui convidado, tive o privilégio de ir fazer uma pequena palestra no Instituto dos Cegos para a Academia de Literatura e Artes que existe dentro do Instituto. Isso mesmo. Não sei se você sabe, mas nós temos cegos que são artistas plásticos, humoristas, escritores, professores de História, Geografia e de Língua Portuguesa. Nós temos lá no Instituto dos Cegos jornalistas formados pela Universidade Federal do Ceará. Quando deparei com essa riqueza deste setor, eu não poderia ter uma outra atitude senão conversar com a direção e com os próprios deficientes visuais na possibilidade de abrir um espaço nessa grade de programação para que eles pudessem fazer suas próprias reivindicações. Claro que a ideia foi de pronto aceita, é muito bem recepcionada por todos, e aí eu lancei o desafio. Mas este programa não será feito por um jornalista entrevistando vocês deficientes e perguntando quais são suas demandas. Este programa será feito por vocês. Isto mesmo. Porque nós entendemos que existe vida, e uma vida extremamente rica na cultura, dinâmica, para além da escuridão, em que este segmento vive. E um segmento que não é pequeno, saibam disso. Pois bem, inauguramos hoje e entregamos a você, telespectador, o programa Ponto Cego, onde os cegos vão discutir não só uma pauta referente às suas reivindicações, mas eventualmente também com a participação de outras minorias. Por exemplo, quando eu falo de mobilidade, e que é uma complexidade muito grande para entender essa questão da mobilidade para os cegos, eu também estou falando dos cadeirantes, eu também estou falando de todos os portadores de necessidades especiais físicas de um modo geral. Pois é, nós vamos trazer aqui as autoridades, prefeito, governador, enfim, secretários de estados, de município, para que os próprios cegos coloquem para eles a mobilidade, a acessibilidade, a saúde deles. Eles vão mostrar para vocês como é o dia a dia de um cego. Não sei se você sabe, mas nós temos casais cegos, marido e mulher, com filhos normais, e que eles cuidam
deles no dia a dia, levando para a escola, buscando, levando para o jiu-jitsu, o judô, da mesma forma como os ditos normais, que somos nós, sequer somos capazes de imaginar. E nós vamos mostrar para você no dia a dia como é a vida desses cidadãos e dessas cidadãs que, mesmo portando uma deficiência tão grave como é a cegueira, a perda total da visão, levam uma vida extremamente dinâmica que nós não sequer poderíamos imaginar que existisse. E é com esse propósito, seguindo a linha editorial de programação, definida pelo nosso coordenador de comunicação, o jornalista Daniel Sampaio, que nós estamos entregando à sociedade cearense, aos telespectadores, Ponto Cego, um conteúdo educacional, um conteúdo informacional, um conteúdo enriquecido, porque será feito pelas pessoas que reúne todas as condições para apresentar um conteúdo com essa qualidade, que são os próprios cegos. Bom proveito. Bem-vindos, as minorias, a esta casa, porque este é um dever como emissora estatal. Incluir as minorias não como os coitadinhos, mas incluir essas minorias como protagonistas, como agentes da sua própria história, porque de outra forma eu não concebo cidadania. Hoje estou aqui com Paulo Mateus Silva Simeão, que é uma das aves de retina da Academia de Letras de Arte da Sociedade de Assistência ao Cego, e a doutora Cláudia Holanda, que é a nossa assistente social. É a porta de entrada onde os alunos, assistidos chegam até aqui e acontece o que está acontecendo hoje, esse programa chamado Ponto Cego. Não é isso mesmo, doutora Cláudia? Seja bem-vinda ao programa Ponto Cego. É um prazer estar aqui no programa. Mateus, você como ave de retina, o que tem a dizer inicialmente para a gente? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você, professor Paulo, e com os nossos amigos. E queria dizer para aqueles que nos assistem que é possível, sim, caminhar na luz, ainda que tudo em volta esteja em trevas. E como o Mateus falou, eu sou Paulo Roberto, tenho baixa visão, tenho 1,79 m, 79 quilos, pele parda, cabelos e olhos castanhos também. Isso é uma autodescrição. Estou me autodescrevendo para os telespectadores cegos compreenderem mais ou menos como é a minha imagem. Não é isso, doutora Cláudia? É isso, a autodescrição é fundamental para a pessoa com deficiência visual compreender e participar de forma sensível dos programas. E por falar em imagem, Mateus, como é que está hoje a imagem da pessoa cega na nossa sociedade? Não só cearense, mas brasileira e mundial. Bom, hoje em dia, obviamente nós já avançamos muito com relação ao que nós éramos há um tempo atrás, né? Ainda temos muitos obstáculos, obviamente, a vencer, não é? E o principal deles é o que nós chamamos de acessibilidade atitudinal, não é? É a atitude das pessoas, é a visão das pessoas, é o modo como as pessoas tratam umas às outras, né? E o modo como as pessoas enxergam as pessoas com deficiência, as demais pessoas, é o grande diferencial. Não, tudo parte daí, né? Quer seja política pública, quer seja o projeto, enfim, projetos voltados, mas tudo nasce a partir desse contato, dessa reação, desse tratamento de uma pessoa à outra. Verdade. E existe uma diferença, né, Mateus? Você sabe entre os dois verbos, ver e enxergar. Às vezes você está vendo algo, mas não está enxergando, não é isso, doutora Cláudia? É preciso ver e enxergar. Por exemplo, como é que a gente enxerga hoje o trabalho da Sociedade de Assistência aos Cegos, que é popularmente conhecido como Instituto de Cegos? Nós temos projetos aqui, doutora Cláudia, temos escola, o que é que nós temos aqui para apresentar para a sociedade cearense, brasileira e mundial? É muito importante a gente falar o que é a Sociedade de Assistência aos Cegos. É uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que faz esse trabalho voltado para a pessoa com deficiência visual. Qual é o nosso objetivo enquanto entidade? O nosso objetivo é dar qualidade de vida, é fornecer, instigar aquela autonomia, a independência da pessoa com deficiência visual.
Como é que essa pessoa chega à nossa instituição? Como eu falei, é uma instituição sem fim lucrativo, nós não cobramos pelo atendimento aqui da nossa reabilitação. A porta de entrada é o serviço social, onde acontece a primeira avaliação social, e daí nós encaminhamos para diversos atendimentos aqui da instituição. Aí os alunos vão estudando, vão se matriculando, vão sendo assistidos pela instituição e chegam nos projetos. Como, por exemplo, um projeto que nós vamos apresentar agora, chamado Cores da Alma. Responsabilidade de um artista plástico chamado Dias Brasil, que até cunhou essa nova nomenclatura, né? Artistas invisuais. São pessoas cegas que, através da pintura das artes plásticas, estão demonstrando quais são as cores da sua alma. E o Arnaldo Santos esteve lá presente também acompanhando essa matéria. Vamos acompanhar? Nós da equipe Ponto Cego tivemos a oportunidade de conhecer mais do projeto Cores da Alma, arte produzida por artistas visuais e que surgiu a partir da sensibilidade do pintor Dias Brasil há alguns anos. A gente mergulhou de cabeça nesse projeto, tanto eu como eles. Também eu não posso deixar de ser grato ao Instituto, né, que deu toda a estrutura para a gente, todo o apoio psicológico, de espaço, está sempre nos apoiando, eu sou muito grato. E hoje, o momento de hoje é gratidão, gratidão à Gio Galeria, gratidão a Heloísa Gomes, gratidão a Kika Gugel, gratidão a Eleteia, que nos fez o convite, a Eleteia Lopes, e a todos eles, né, a Andriola, a Ariel, ao Kiko, a Santiana, a Souzana. Se não fosse eles, esse projeto não existiria. Eu acho que é um conjunto de coisas que faz com que tudo isso aconteça. Não é só o Dias Brasil. O Dias Brasil criou as metodologias, trouxe os materiais para que isso acontecesse, mas também tem muita dedicação deles, muito esforço deles. Eu sou apenas uma gotinha d'água nesse projeto todo. O diretor da TV Assembleia, Arnaldo Santos, esteve presente na exposição e ficou sensibilizado com o trabalho realizado. Nós do Ponto Cego, além de acompanharmos a produção das obras ao vivo, conhecemos mais da história de cada um desses artistas que expressam pelas mãos sentimentos do coração e da alma. Já nasci cega, minha mãe teve rubéola quando estava grávida de mim, e ela só veio perceber que eu era cega quando eu estava começando a caminhar, porque ela jogava o brinquedo e eu não ia atrás, ficava só sorrindo. Aí ela me levou ao médico, o médico falou que eu era cega. Quando me disseram que estava tendo um curso de pintura, né? Eu disse, vou lá, mas vixe, nunca vi cego desenhar. Aí eu disse, mas eu não gosto de desistir daqui que eu tenho vontade de fazer, eu vou atrás. Acho que foi muito difícil, mas eu tenho muita vontade de fazer. E como eu nunca vi as cores, mas no sonho não sou cega, eu associei as cores do meu trabalho pelo meu sonho.
porque eu vejo cor, eu vejo prédio, eu vejo pessoas. Eu uso 5 cores no meu trabalho. Preto significa escuridão, o azul, céu, amarelo, sol, verde, a natureza, vermelho, paixão pelo que eu faço. Para mim foi um desafio entrar nesse projeto, porque eu nunca havia desenhado antes. Aí eu estava treinando, né? E a minha filha disse, mãe, a senhora desenha igual criança. Eu digo, mas eu tenho uma criança dentro de mim, não morreu. Eu sempre cultivo essa criança e digo para que todos cultivem a criança dentro de cada um. Antes do projeto Cores da Alma, eu já participava de algumas atividades dentro do Instituto dos Cegos do Ceará. Depois, quando surgiu o projeto, para mim só veio acrescentar, porque o professor, com toda a sua paciência, dedicação, perseverança, sempre dizendo que nós éramos capazes, nos orientando, passando as técnicas, a gente pode perceber que éramos capazes. Né? E estamos aí, eu costumo dizer que eu não enxergo com os olhos físicos, mas sim com os olhos do coração. É gratificante saber, né, que todo o trabalho que o professor, as oficinas que a gente fez através de videochamada, porque no período da pandemia eu tinha medo de ir lá para o ateliê, fazer tudo por videochamada. Então, hoje ver que tudo isso está tendo esse resultado de uma exposição, para mim é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, ao professor Dias Brasil por ter acreditado em todos nós, né? E a minha família por ter me apoiado também. Quando eu comecei no projeto, 7 de agosto de 2018, eu não acreditava que eu era capaz de pintar, né, de fazer qualquer coisa. Aí o professor foi insistindo, deu para mim resgatar alguma coisa da minha infância. Aí meus pais eram agricultores e aos 7 anos eu já ia pro roçado com eles, e aí eles não faziam queimadas por causa do enfraquecimento do solo e o aquecimento global, e ao cortar uma árvore tinha que plantar pelo menos 5 árvores. Tá. Então eu levei isso para o meu trabalho, aí quando eu comecei a pintar árvores. A árvore é a liberdade, é a natureza, né? Me dá muitas imagens bonitas que eu já tinha visto, né, quando eu enxergava. E hoje sem poder enxergar, mas mesmo assim eu tenho isso na memória. Então, o seu trabalho é baseado em jardins, borboletas. Qual é o significado da borboleta na sua vida e no seu trabalho? A borboleta é porque ela é livre, né? Não gosta de estar só no canto. E a borboleta, ela passa por transformações, né? Eu digo que cada lagarta carrega uma borboleta, né? Então eu me sinto como uma borboleta.
é que você consegue preparar a asa dessa borboleta, o tamanho dessa borboleta, a cor da borboleta? Primeiro eu imagino ela, né? Eu imagino, aí, por exemplo, se eu estou deitada na minha cama, pensei na borboleta, eu desenho ela, metalizo ela na cama, né? Faço o rabisco só com o dedo, para memorizar bem, aí depois vou lá pro caderno, a mão esquerda vai sendo como guia. Aí eu vou desenhando o corpinho da borboleta, aí depois boto o dedo mais na frente, aí vou desenhando as asinhas. Mas sem tirar a mão do papel, porque senão eu perdo o foco. E com a sua imagem mental de borboletas quando você enxergava? Eram borboletas azuis, amarelas, grandes, coloridas. Coloridas? Tô colorida de todo tamanho, eu me lembro, que eu enxergava, né? Eu via borboleta de tamanho pequeno, médio, grande, coloridas. Você vai trabalhar com rostos humanos, é isso? Sim, exatamente. Às vezes, tento desenhar rostos perfeito, mas tem gente que às vezes critica e diz, olha, você está tentando desenhar um rosto? Eu digo, então, mas está parecendo um monte. Eu digo, legal. Então significa que eu estou conseguindo. Você está identificando a exato. Então, eu estava querendo desenhar a Bela, mas saiu uma fera, ela está ótimo, está perfeito. E isso aí já me ajuda bastante. Quando você imagina o rosto, como é que você pensa para fazer o cabelo, o tom da pele, os olhos, a boca, o nariz? Algum detalhe na sua criação nesse sentido? Já veio. Bem, por conta disso, o professor Dias Brasil me fez um desafio. Você vai tentar desenhar a Mona Lisa. Quando eu enxergava, eu fui para um museu lá no Iguatemi e vi o rosto da Mona Lisa. Qual a mensagem que você acha que a pessoa vai conseguir também através desse seu trabalho? Primeiro eu quero impactar, né? Porque assim, como eu não vejo nada, na realidade, eu fiz esse desenho aqui, no caso, são muitos, né? São muitos olhos que olham. E os que vê são raros. Eu estou muito feliz em ter participado desse momento. Eu queria mostrar para aqueles que não prestaram atenção a um detalhe importante. Eu conversei com cada um deles, olhando para o rosto deles. Eles não estão me vendo. E eu talvez não esteja os vendo perfeitamente por causa da minha baixa visão. Mas esse é o meu respeito à pessoa humana. E quando a gente fala com o cego, a gente fala olhando também para os olhos dele. A exposição foi realizada na galeria de uma loja para um grupo pequeno de pessoas por conta dos cuidados com a pandemia. Quando nós recebemos o Dias Brasil aqui na nossa loja, nós nos apaixonamos pelo projeto, que é um projeto inovador, um projeto que não tem apoio financeiro, e ele realmente foi mentor de 5 artistas invisuais. Chego, me emociono porque é um trabalho lindo de se ver. Ele desenvolveu metodologias e quando você vê realmente o trabalho, você se apaixona. É muito importante a emoção, né? A emoção faz parte da nossa vida e a Geogaleria está de parabéns por todo esse processo, né, de trabalhar com arte e com os seres humanos. Obrigada. Como é que as pessoas podem conhecer o espaço da Geogaleria? Certo, então a nossa loja é aberta ao público, nós funcionamos de segunda a sábado, das 9 às 19 horas, e o Geogaleria fica em cima, no primeiro andar, e está sempre realmente com artistas expondo as obras. Contamos com todos vocês para apoiar o projeto. A reação de quem conheceu o projeto e teve o primeiro contato com pinturas feitas por cegos foi impactante. Eu estou assim encantada com o trabalho deles. É realmente algo incrível e acho que a Invisual era eu, né?
Eu fiquei maravilhada com o que eu vi hoje e quero poder estar junto deles, ajudando, colaborando, e peço à sociedade civil que faça isso também. Já transformou a minha vida, espero transformar a vida de vocês. E interessante, Paulo Roberto, um dos projetos aqui da instituição, que é o Cores da Alma, é um projeto que visa desmistificar a cegueira, porque algumas pessoas podem imaginar como é que um cego vai poder pintar, como é que a pessoa com baixa visão vai identificar as cores. Então, o professor Dias Brasil, ele foi além nesse projeto. Das pessoas que participaram do projeto, teve a exposição, e uma dessas pessoas, que foi o Anchieta, ele demonstra que tem interesse. Teve a Ana, teve a Adriana, cada um com seus nomes artísticos, e dentro do projeto eles mostraram que vão além do que o professor pensou até, né? Eles mostraram que podem reproduzir uma tela sem mesmo eles enxergarem. Além do projeto Cores da Alma, nós temos outros projetos aqui da instituição. Nós temos o projeto de teatro, nós temos um projeto de assistência, que é o projeto Abraço, em que ele passa para as famílias orientações diversas, assuntos de forma transversais, para que as famílias se empoderem e dê em casa mais qualidade de vida às pessoas com deficiência visual. Nós usamos o projeto Abraço como um fortalecedor de vínculos familiares para que facilite até o trabalho da nossa entidade, junto às famílias assistidas aqui pela instituição. E certamente vocês todos terão a oportunidade de conhecer esses projetos do teatro, da música. Afinal de contas, nós temos esse objetivo, mostrar que a pessoa com deficiência, seja ela visual ou não é um super-herói, né, que supera tudo, e nem um coitadinho. É um cidadão plenamente produtivo e que vai ajudar a nossa sociedade a crescer. Já agradecemos de antemão essa grande ideia do jornalista Arnaldo Santos e a TV Assembleia, que está nos recebendo nessa matéria, nesse processo, no andamento de tudo que está acontecendo a partir de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou a Graziela, sou deficiente visual e aproveitando que a minha nova bengala chegou, eu achei super importante estar passando essa curiosidade sobre as bengalas, tá? Porque tem muitas pessoas da nossa sociedade que não sabem. Então, vale a pena a gente estar passando as informações para frente. Bom, desde 2019 foi regulamentado 3 cores das bengalas, tá? Cada cor identifica um grau de dificuldade nosso, tá? Então, vamos lá. A primeira cor é a cor branca, que identifica que aquela pessoa tem cegueira. Então, se vocês virem na rua alguém utilizando a bengala branca, essa pessoa tem cegueira total. Se vocês virem uma pessoa utilizando uma bengala da cor verde, como essa daqui, ó, significa que essa pessoa tem baixa visão subnormal. Ou seja, ela enxerga um pouquinho, mas ela ainda precisa do auxílio da bengala para se locomover. E a terceira cor é a bengala branca com vermelho, que identifica que aquela pessoa, ela, além de ter a deficiência visual, ela também tem deficiência auditiva. Então, essas 3 cores vieram aí para estar auxiliando, ajudando, na verdade, né? Vocês a identificarem o grau de deficiência que nós temos, né? Podendo assim nos ajudar e nos auxiliar em algumas situações. Eu sei que em algumas situações vocês às vezes não sabem como reagir, né? E até mesmo nós, né, vou falar por mim, eu, deficiente visual, já passei por algumas situações desnecessárias, né, que mexiam um pouquinho, né,
comigo, com os meus sentimentos, mas devido à falta de informação das pessoas. Então eu achei super válido eu estar passando essa informação para você e você estar compartilhando com seus amigos e sua família, para que todo mundo possa conhecer, né, e saber um pouquinho sobre as cores das bengalas e saber como agir em algumas situações, tá bom? Acho que é super válido, então fica aí, fica a dica e compartilhem por gentileza. Voltamos daqui a pouco com o programa Ponto Cego. Aguarda só um instantinho. Voltamos com a apresentação do programa Ponto Cego. Como vocês viram, os artistas visuais na pintura, né, estão produzindo bastante, colocando as cores das suas almas. E também temos artistas visuais com a música. É o caso aqui do Paulo Matheus, que daqui a pouquinho vai conversar mais sobre a sua formação na Universidade Federal do Ceará com relação à música. Matheus, me conta aí sobre a sua formação na UFC. Por que você escolheu música? E qual o seu instrumento principal? Bom, eu costumo dizer que não tinha outro caminho para mim, né? Desde pequeno, aqui mesmo na Sociedade Assistencial Cegos, eu sempre me interessei por música. O meu instrumento ele é a sanfona, né? Então, nós tivemos a bênção de ter uma sanfona aqui, algumas sanfonas aqui na instituição, não é? Foi onde eu comecei a trilhar meus caminhos, né? E eu fui aluno da instituição até o fim do ensino fundamental. Depois fiz ensino médio na rede pública e entrei na universidade em 2016, né? Fiz aí uns 5 anos mais ou menos a graduação, né? É um ambiente complexo, né? Na Universidade Federal do Ceará nós temos já há algum tempo a presença de pessoas cegas, mas eu fui o primeiro do curso de música, né? Então nós já encontramos alguns obstáculos, né? Não só a questão de material, né? Apesar de que existe essa dificuldade, né? A questão de produção de material, de partituras em braille, de livros, né? De literatura voltada à aprendizagem de cegos ou adaptada, né? Enfim. Mas a grande dificuldade, como eu falei no bloco anterior, né? É sempre a atitude das pessoas, né? Os professores, os colegas. Então, a sensibilização, né? do colegiado e tudo mais, eu acho que esse foi o grande desafio, né? Não só, além da barreira institucional, dos percalços que a gente tem em conseguir as coisas, né? Os materiais, enfim. O passo a passo ali, o dia a dia com os professores, acho que foi o grande desafio. E aos trancos e barrancos nós fomos superando e construímos, acho que algo muito bom que vai servir, não só para mim, né, como serviu, mas também para outros colegas cegos que eventualmente ingressam, né? Como nós já temos lá alguns, depois que eu entrei alguns, a partir principalmente de 2018, né, com a inserção das cotas para pessoa com deficiência aqui na UFC, nós tivemos alguns alunos cegos que entraram, depois vieram mais, eu espero que venham muitos ainda e bebam dessa mesma água que nós bebemos. É verdade. E o nosso desafio é justamente esse, mostrar para a sociedade como um todo que a pessoa com deficiência visual tem potencialidade, é um cidadão, é uma cidadã que merecem ter o seu lugar ao sol. Por falar em sol, Matheus, quando esse sol surgiu na sua vida com relação à música, acredito que tirou de você o sabor da solidão. Você não se sentiu mais só. Você encontrou novas pessoas também que acreditam na música, a utilização do braille, né, com a musicografia braille. Me fala sobre esse sabor da solidão que sumiu. Você se sentiu engajado na sociedade. Pronto. Muitas vezes, as pessoas com deficiência se deparam com esse obstáculo de que onde é que eu vou me encaixar na sociedade, né? Justamente por conta das barreiras de acessibilidade. E a música, ela essa seiva, né, que é democrática, né, que a natureza nos dá, enfim, nos dá muitas possibilidades, dentre elas, né, enfim, aqui na instituição eu encontrei grandes companhias, né, inclusive na época em que eu fui estagiário do curso de música, eu estagiei aqui na associação, junto com
o pessoal da sala de música daqui, né? Que são grandes amigos, grandes companheiros, né? Grandes companheiros de trabalho, né? O pessoal do grupo Visão Musical, etc. Né? O meu grande amigo Marcos Black, que daqui a pouco vai participar também, né? Enfim, realmente esse sol da companhia, esse sol do companheirismo dentro da música, né, que é uma atividade essencialmente coletiva, é muito presente, de fato. Então vamos chamar Marcos Black e o professor Augusto, nosso maestro, para apresentar uma das canções que eu produzi, que escrevi, chamada Sabor Solidão. É com você, Marcos Black. Sabe aquele olhar e aquela luz, era o luar pedindo a minha cruz, o amor na fresta da saudade, um barco no oceano vindo, levando toda a verdade de um coração sorrindo. Sabe aquele adeus e aquela dor, eram os olhos meus penteados de clamor, o sonho na réstia da maldade, com sal da lágrima vindo, lavando a fugacidade de um coração partindo. Sabe agora sabe agora nós, deixamos que o breu desatasse nossos nós. Sabe agora sabe agora nós, deixamos que o breu desatasse nossos nós. Sabe a madrugada e aquela falta, é o sabor do nada que agora se ressalta, com a solidão invadindo dos peitos amargurados, na manhã que vai surgindo com os pássaros calados. Sabe agora sabe agora nós, deixamos que o breu desatasse nossos nós. Sabe agora sabe agora nós, deixamos que o breu desatasse nossos nós. Desmontar a casa e o amor, despregar os sentimentos das paredes e lençóis, recolher as cortinas após a tempestade das conversas. O amor não resistiu às balas, pragas, flores e corpos de entermeio, empilhar livros, discos, quadros e remorsos, esperar o juízo final do desamor. De manhã, os vizinhos se assustam ante os destroços junto à mesa. Pareciam se amar tanto. Houve um tempo, uma casa de campo, flores em Veneza. Tempo em que sorridente o amor aglutinava festas e jantares. Amou-se um certo modo de despir-se, de pentear-se. Amou-se um sorriso, um certo modo de pôr à mesa. Amou-se um certo modo de amar. No entanto, o amor batia em retirada, com suas roupas amassadas, tropas de insultos,
malas desesperadas, soluços embargados. Faltou o amor no amor, gastou-se o amor no amor, fartou-se o amor. No quarto dos filhos, outro desastre à vista. Bonecos e brinquedos pendem numa colagem de afetos natimortos. O amor ruiu e tem pressa de ir embora envergonhado. Erguerá outra casa o amor, escolherá objetos, morará na praia, viajará na neve e na neblina. Tonto, perplexo e sem rumo, um corpo sai porta fora, com pedaços de passado na cabeça e um incerto futuro. No peito, o coração pesa mais do que uma mala de chumbo. Deixamos que o breu desatasse nossos nós. Sabe agora eu, sabe agora nós. Deixamos que o breu desatasse nossos nós. Foi um processo um pouco difícil, sabe, Leite? O que aconteceu? No primeiro momento eu pedi a visão do olho direito, e com um ano depois eu pedi a visão do olho esquerdo. E qual foi o primeiro processo? Eu entrei numa bolha só minha. Eu não me isolei das pessoas, eu me isolei dos amigos, entendendo? Eu já não para mim é como se a vida tivesse acabado naquele momento. E foi muito difícil, foi uma barra para mim. E com a ajuda de familiares e de uma profissional, uma psicóloga, após 8 meses fazendo terapia com essa psicóloga, um dia ela chegou para mim e disse: olha, Marcos, eu não posso fazer mais nada por você. Agora tudo depende somente de você. Para te ajudar, procure uma instituição que possa te dar um apoio e te possa reabilitar, mais ainda para te dar mais autonomia. Aí foi quando eu procurei o Instituto dos Cegos. Quando eu cheguei aqui, para mim, foi uma barra, porque, assim, eu me envergonhava até da minha condição, daquela coisa de ser uma pessoa com deficiência, de usar uma bengala, de não ter uma autonomia. Mas aqui eu conheci amigos, pessoas que tinham o mesmo problema que eu, e fui engajado em vários projetos. Primeiro, eu me desconstruí de alguns valores e padrões, me desconstruí, e o que acontece? Eu comecei a aprender a escrever. Foi quando eu aprendi o braille. Eu comecei a caminhar, como uma criança que está iniciando tudo do zero, porque foi com orientação e mobilidade. Fui fazer a informática para usar a tecnologia como minha aliada para vencer todos esses obstáculos. E terminou isso que disseram aqui mesmo: vamos trabalhar agora a sua autoestima. Vamos trabalhar a sua autoestima. E me apresentaram a arte. Aí foi aí que eu me engajei no projeto da música, da dança e do teatro. Não me acho um cantor, eu não me acho um ator, não me acho dançarino. Mas quando eu estou no palco, sabe, eu me transformo, eu gosto, eu me sinto bem. É a minha casa. E a partir daí, eu comecei a perceber que eu poderia sonhar e dar continuidade à minha vida. Me engajei na música, mas não acreditava que eu pudesse cantar. E o professor Ivo Augusto, ele me deu uma força muito grande, porque ele disse: olha, você consegue cantar, cada um tem um estilo, sua voz pode ter esse tom, então vamos lá. E ele me deu essa força. São 3 anos, quase 3, 4 anos que nós estamos aí na estrada, sabe? Ele passando as orientações, ele passando as notas, e nós trabalhamos em parceria com o grupo todo. Antes de tudo, você tem que aceitar a sua deficiência, que você é uma pessoa com deficiência. A partir da aceitação, busque, queira crescer, primeiro aceite a sua deficiência e venha aqui para se reabilitar.
Aquela dor que doeu, aquela lágrima que escorreu, aquele riso que escapou, aquela saudade que não escondeu, aquela alegria que voltou, aquele pensamento que refletiu, aquela mágoa que evaporou, aquele medo que partiu, aquele verso que ecoou, aquele poeta que surgiu e deixou fluir essa vida que rimou, as mais belas coisas que se viu. As mais belas coisas que se viu. Aquela dor que doeu, aquela lágrima que escorreu, aquele riso que escapou, aquela saudade que não escondeu, aquela alegria que voltou, aquele pensamento que refletiu, aquela mágoa que evaporou, aquele medo que partiu, aquele verso que ecoou, aquele poeta que surgiu e deixou fluir essa vida que rimou, as mais belas coisas que se viu. As mais belas coisas que se viu. É um projeto que já tem 6 anos de casa, é um projeto que nós trabalhamos a questão da música como uma ferramenta de reabilitação social, mas principalmente reabilitação emocional. Aí que vem o fato, o ponto principal, reabilitação emocional. Meus olhos já viram muita coisa bonita esses meninos fazendo. Os meus ouvidos também já escutaram muitas coisas bonitas. Mas sempre algo tem que morrer para que a semente ela germine e floresça numa flor. Uma grande flor, uma grande planta. Então, muitas vezes as pessoas acham que a cegueira é o fim de tudo. Não é o fim, é o começo de uma nova vida, de um novo estilo de vida. E a música ajuda isso. Porque o que nós fazemos aqui com a música é mais ou menos o despertar da memória afetiva de certos momentos, onde eles ficaram bem, onde eles estavam bem, e a partir do despertar destes momentos, eles começam então a entender de que a vida ela pode também ser vivida de outras formas, né? Então é algo até meio, podemos dizer assim, meio quântico de se falar, mas é o tipo de trabalho que nós fazemos aqui. Não é música por ser música, não é música para ser profissionalizado em música, mas é música para ajudar a viver a pessoa com deficiência visual. A palavra-chave do Instituto é transformação, metanoia, mudança de vida, mudança de atitude, quebra de paradigmas e a aquisição de novos pensamentos, novos sentimentos e novos modos de você ver a vida. Hoje nós já temos 2 trabalhos já gravados em estúdio. Nós nos apresentamos já em alguns palcos do Ceará e do Brasil, e nós já estamos preparando o 3º álbum, que é justamente o Samba Luz, que provavelmente sairá no final desse ano. Nós temos 12 pessoas envolvidas no projeto, de modo direto. Agora também tem o modo indireto, que são os familiares, são os professores, são as pessoas do apoio. Então tudo isso converge para que nós tenhamos, então, o projeto Visão Musical da Sociedade de Assistência aos Cegos. Então, como vocês observaram na matéria sobre os artistas invisuais com relação à música,
nós passamos do sabor da solidão para a apoteose, o poema da apoteose, um samba que faz com que a gente acredite que é possível sair daquela solidão, se engajar na sociedade e tocar o seu barco em frente. Não é isso mesmo, doutora Cláudia? É muito interessante quando a pessoa entra aqui na instituição para participar dos processos de reabilitação, ele está meio como o Mateus. Eu não tenho muita opção. Eu venho aqui para participar de uma reabilitação, porque eu até então enxergava e perdi a visão. O que fazer? Quando não é a pessoa adulta que pergunta, são os pais que perguntam o que é que meu filho vai fazer. Então, no decorrer de todas as atividades, dos atendimentos que aqui tem na instituição, a própria pessoa com deficiência, ela vai encontrando o seu lugar ao sol. Ela vai se percebendo que ela é possuidora de autonomia, que ela tem como buscar a sua independência e conquistar uma qualidade de vida melhor, que é um dos nossos objetivos, e a pessoa vai se perceber enquanto isso. E chega ao ponto de participar desses projetos, como o Paulo falou bem, os invisuais, né? Descobrir que eu tenho um dom, descobrir que eu sou capaz e vou muito mais além do que muito menos eu planejei, né? E que nós até nos surpreendemos, porque chega na instituição, quando da abertura do prontuário, junto ao serviço social e aos demais técnicos da instituição, e a pessoa está lá, cabisbaixa, achando que não tem sentido, que o mundo está sem razão, o que fazer? Passa um período na instituição e ele mesmo, a própria pessoa com deficiência, vai encontrar o seu lugar ao sol, não é, Mateus? Vai se perceber que ali eu sou capaz, que ali eu tenho objetivos para ir muito mais além e mostrar, ou quer ser na música, ou na arte, ou na pintura, ou na atividade de artes e ofícios, trabalhos manuais, ou quer mesmo uma atividade que eu busquei eu mesma, como teve algumas pessoas que aqui passaram e se encontraram na massagem, se encontraram no trabalhos manuais, e hoje pessoas que produzem peças aí de artesanato, ou estão na música, ou estão fazendo alguma dupla, ou estão conquistando o seu espaço. Quem vai dizer isso é a própria pessoa. Nós apenas damos o alicerce, damos as ferramentas, fazemos a parte das orientações e capacitamos, que é o nosso objetivo maior aqui da instituição. Mas realmente quem vai ser a estrela é a pessoa mesmo que vai buscar o seu lugar ao sol. Muito importante a sua fala, doutora Cláudia, porque a sociedade precisa entender, né, que a pessoa com deficiência ela é protagonista da sua própria inclusão, da sua acessibilidade social. Passou o tempo da tutela, né, do assistencialismo. Isso, hoje nós estamos vivendo na era da produção, né, da viabilizar o que cada um tem como potencialidades. Um dado importante, Paulo, que eu observo quando a gente faz um perfil socioeconômico aqui da instituição, anualmente a gente faz, e eu tenho observado o quê? Que há uns 6 anos, 7 anos atrás, algumas pessoas com deficiência saíam da nossa instituição no 9º ano e tinham muita dificuldade de ingressar no ensino médio. De uns anos para cá, isso mudou. Ao contrário, muitos estão concluindo o seu ensino médio, muitos estão ingressando na universidade, que é o caso de Mateus, e muitos têm conseguido o concurso público, almejado realmente uma mudança na sua vida e até na sua vida familiar. Muitos pais que ficam sem saber qual será a profissão do meu filho. E está aí, a profissão, ele vai ser um músico, ele vai ser um advogado, ele vai ser o que ele quiser ser, ele vai ser o que ele se permitir ser. E isso é o grande foco hoje, é que a pessoa com deficiência, ela tem seu lugar ao sol, quer seja na universidade, quer ser numa graduação, num doutorado e num concurso público. Muitos estão tendo êxito em concursos públicos. Isso é um grande diferencial. E você que nos assiste, está ajudando a colocar as pessoas no seu lugar ao sol? O seu próprio lugar também já foi encontrado? Vamos para o intervalo e você vai ficar refletindo sobre essa minha fala. O que você está fazendo para ajudar a sua vida e a vida do próximo. Voltamos daqui a pouco. Olá, estamos de volta.
falando aqui sobre deficiência visual, inclusão, acessibilidade, plenitude cidadã. O programa Ponto Cego, ele veio com este nome, lembrando aquela questão de quem é motorista, né, doutora Cláudia? Que sabe que no automóvel, né, tem aquele ponto cego que você não está vendo o que está acontecendo ao seu redor. Então essa é a ideia, mostrar para o gestor público, o familiar, a própria pessoa, a sociedade como um todo, que precisamos ver neste ponto cego o que não estamos vendo, que é a inclusão, que é abrir as portas para que a pessoa com deficiência visual ou com outras deficiências possa também galgar o seu espaço na sociedade. E a gente fica muito feliz em saber que o programa Ponto Cego está estreando justamente no ano em que a Sociedade de Assistência ao Cego vai completar 80 anos de boas lutas, de bons serviços prestados, cuidando da visão ocular, da visão profissional, educacional de todos que nos procuram. Por isso eu vou chamar uma matéria com o Dr. Alexandre Teles, que é o nosso diretor de saúde. Aqui na nossa instituição nós temos, além da escola, temos hospital, temos clínica oftalmológica. E é muito importante que vocês escutem o que o Dr. Alexandre Teles tem para falar com relação aos cuidados, com esse olhar não somente o físico, mas o olhar espiritual e o olhar social. Vamos assistir então a matéria com o Dr. Alexandre Teles. Estamos aqui no Instituto Cegos, onde iremos conversar com o Dr. Alexandre Teles, que é o nosso diretor de saúde. Estamos seguindo todos os protocolos sanitários, afinal de contas ainda estamos vivendo um período de pandemia, e respeito aos nossos entrevistados e ao público em geral, vamos utilizar as nossas máscaras. O programa Ponto Cego, né, tem esse objetivo também de levar informações sobre oftalmologia, sobre doenças oculares e também sobre instituições que merecem muito respeito no nosso estado, no nosso Brasil, como a Sociedade de Assistência aos Cegos. Doutor Alexandre, nos fale da Sociedade de Assistência aos Cegos, o senhor que é diretor de saúde, como é que ela está formada, equipada, e quais são os principais trabalhos realizados aqui? A Sociedade de Assistência aos Cegos, ela presta serviço à sociedade através de 3 canais básicos, vamos dizer assim, né? A educação, né, que a gente tem uma escola, que a gente tem em torno de 250 alunos com diversos níveis de deficiência visual. A gente serve a sociedade também através do nosso trabalho de assistência social, prestado aqui dentro do cego, né, reinserção na sociedade, né, pessoas que têm perda recente da visão e precisam se inserir, aprender o braille, usar uma bengala, né, a gente presta esse serviço também. Temos também a área da saúde, né, nós temos uma clínica totalmente equipada, né, temos centro cirúrgico, nós realizamos cirurgias e atendemos aqui ao público em geral, atendemos pacientes de convênio, nós temos pacientes particulares, nós temos uma consulta também particular, que nós chamamos aqui popular, que é uma consulta mais acessível, de um valor mais acessível para a população, para que a gente consiga servir a todas as camadas da sociedade, né? E, além, dentro desse trabalho, também nós temos outras atividades, como teatro, pintura, né, curso de maquiagem para as crianças ou para os adultos com deficiência visual. Né? Basicamente seria isso. E por nós termos essa estrutura, né, com escola, clínica, hospital, a gente é vanguardista desde a época da fundação dessa casa, né, de 1942, porque, por exemplo, quando a criança, o jovem, o idoso vai à clínica oftalmológica, o próprio médico, já conhecendo essa estrutura, encaminha essa pessoa, se for o caso, para a escola, para algum projeto, algum tipo de atividade de socialização. Isso é muito importante, né, doutor? Exatamente. Nós já temos, esse ano, inclusive, nós estamos fazendo 80 anos, né? 80 anos da Sociedade de Assistência aos Cegos. E o que a gente procura é resolver a problemática da questão da deficiência visual, da perda visual, né? Na criança ou no adulto, todos os aspectos relacionados à visão aqui, né? Dentro da sociedade, que a gente dispõe de especialistas na oftalmologia nas diversas áreas. Glaucoma, se é uma perda visual por um glaucoma congênito, um glaucoma na infância, ou se é um glaucoma no adulto, a gente tem profissionais aqui. Se for algum problema da retina, que esse eu estou citando as subespecialidades dentro da oftalmologia, a gente tem profissionais aqui para cuidar disso aqui, temos equipamentos para cuidar disso aqui. E feito todo o processo oftalmológico, todo o tratamento, né, curado todas as patologias que existam,
né, finalizado o processo, né, de tratamento em si, que o paciente está só em acompanhamento, se essa pessoa tem uma deficiência visual, se permanecer uma deficiência visual, a gente tem aqui reabilitação visual e todo o processo, né, dependendo do nível de deficiência visual, a gente pode tratar tudo aqui. Como é que um pai, um professor, um responsável por uma criança, por um jovem, pode diagnosticar já na escola ou no próprio lar, aquela criança pode estar apresentando algum problema visual? Isso aí, a criança muito pequena é difícil dela reclamar, né? Até porque ela não, muito pequena, uma tenridade, ela não sabe nem o termo de comparação, né? Como um adulto sabe que enxergava aquela placa lá longe, né? E agora não está enxergando mais, né? Então é uma observação dos pais, dos responsáveis, né? Com a criança, se ela chega muito perto da TV, se ela fica puxando pertinho, né? Ou se você faz um comando de longe, a criança não percebe. Então, essas coisas que a atenção leva a suspeita. E aí a melhor coisa é vir ao oftalmologista, né? Avaliar isso aí, a gente faz os testes visuais, os exames necessários. Para definir se é uma coisa tratável, se a gente trata, se é uma coisa já estabelecida que não é tratável. Por exemplo, existem alguns estrabismos na infância, né? Operáveis, e o estrabismo, se não tratado cedo, ele pode levar a uma deficiência visual naquele olho. Uma pessoa que tem, você imagina uma pessoa que tem, uma criança que tem os olhos tortinhos, né? Vamos dizer que ela tem um olho retinho e outro está olhando para o lado. Então ela vai ter duas imagens, né? Se eu estou olhando para aqui, ela vai ver a porta e uma mesa. Então isso aí, o cérebro começa a suprimir um dos olhos, né? Para que ela acabe usando só um. Então ela vai escolher inconscientemente um olho e aquele outro vai ficar deficitário. Então aí entra o tratamento do estrabismo. Colocar os olhos paralelos para que os dois olhos enxerguem a mesma coisa. Porta e porta, né? Ou mesa e mesa. Né? Então isso aí já é uma parte do tratamento. Né? Então às vezes o professor ou o pai, a mãe, acha que a criança não está com bom rendimento escolar porque não é inteligente, porque não está estudando, e às vezes é um problema preguiçoso, preguiçoso, né? E no Nordeste do Brasil, que nosso sol é muito forte, é muito comum, né, essas doenças atingirem mais rapidamente a visão das pessoas, né? Por exemplo, a questão da catarata, por exemplo, tem a ver com isso, doutor? Com a catarata, essa incidência solar? A questão da catarata e incidência solar é mais no adulto, né? Aquele adulto com longo tempo de exposição solar, né? Ela vai aparecer um pouco mais tardiamente, assim, por volta dos 55, 50, 60 anos, dependendo da intensidade de exposição, né? O maior tempo de exposição, mais cedo ela vai aparecer, né? Se a gente considerar, por exemplo, um agricultor que trabalha na terra todo dia de sol a sol, ele vai ter uma catarata muito mais precoce, né? Então tem que ter esse acompanhamento, né? E até porque a gente tem que ter um acompanhamento, porque, por exemplo, né, cada idade tem a sua característica, né? Por exemplo, a partir dos 40 anos é importante que se verifique todo ano a pressão intraocular, que a pressão intraocular está relacionada ao glaucoma, né? Aumento da pressão do olho causa sofrimento do nervo óptico. Então, nessa idade, a partir dos 40, verificar a pressão do olho, geralmente é quando aparece o grau de perto. Por volta dos 60 anos é a catarata, né? Então, durante a adolescência, geralmente há uma variação de grau, aparecimento de grau. Isso pode comprometer, no caso do adolescente, o rendimento escolar, não enxerga bem. E como você citou, né, na criança essa avaliação, né, como eu falei, a criança muitas vezes não tem ideia, né, do que ela enxerga. Né? Então a avaliação vem, quando vem o menino não enxerga de um olho, enxerga de um, mas não enxerga do outro, não enxerga bem. Aí quando a criança que a gente põe o óculos, aí melhora tudo, melhora a nota, o desempenho escolar, né? É isso mesmo. Então, Alexandre, fiquei curioso agora, quando é feita aquela verificação da lente, né, se a criança está enxergando melhor com essa lente ou aquela outra lente, né, que o médico utiliza naquele equipamento, a criança tem condição de realmente dizer que está enxergando melhor? Já teve algum caso do pai ou mãe que doutor, deixa eu confirmar mesmo se dá para enxergar melhor com essa lente? Então, pai, doutor, esse menino está enxergando bem? Está enxergando bem? Ainda tem aqueles que chegam e ficam simulando, né? Porque tem uns também, essa faixa de 8, 9 anos, gosta de usar óculos, porque tem uns coleguinhas na sala que usam óculos, aí ele chega dando aquela simulada, né? Fica aquele ar de intelectual, errando as letras para ver se sai o óculos, né? Mas no caso aí, a gente tem formas objetivas, né, de aferir, né? Nós temos exames em que nós chamamos retinoscopia e temos
o autorrefrator também, que são formas de a gente medir objetivamente, que não precisa da participação do paciente. Eu já faço aqui e já tenho ideia do grau dele, certo? E daí eu vou para aquele exame, que eu vou perguntar, está melhor, está pior? Aquilo é como afinar o instrumento, a gente chegar no ponto mais certinho, entende? Então, assim, os equipamentos que a gente já tem, a gente já consegue aferir muito, vamos dizer, muito acuradamente o grau. Tá certo? Então, se não há colaboração, a gente consegue contornar isso aí, né? Eu já atendi pacientes surdo-mudos, a gente consegue comunicar, né? E consegue fazer o exame. As pessoas têm a crença também que o exame depende somente delas, né? Que é só elas. Ai, doutor, não sei se meu exame foi bom porque eu não soube dizer direito, eu errei e tal. Estava nervoso. Estava nervoso, aí volta no outro dia. Doutor, acho que eu não fiz aquele exame direito, não. Aí eu quero fazer outro de novo. Mas assim, com a nossa vivência, com o nosso dia a dia, a gente, quando faz o exame, até pela entonação da voz, a gente sabe se a pessoa está segura ou insegura, né? E muitas vezes a mudança que a gente faz é muito pequena. E aí não precisa ser essa ou aquela. Às vezes essa e aquela estão boas, certo? Aí o julgamento passa para o oftalmologista, para ele escolher de acordo com a sua experiência e baseado cientificamente, ele vai escolher a melhor lente para aquele paciente. É muito importante, né, que o médico, em qualquer que seja especialidade, ele esteja humanizado, né, ele esteja se colocando no lugar do paciente para poder entender, né, certas situações. Eu, por exemplo, tenho um amigo, né, que ele ficou traumatizado porque o médico falou para ele que ele tinha um problema de deficiência visual, que ele ia perder a visão gradativamente. Ele só ia enxergar e pegou na cabeça da pessoa, só vai enxergar assim de lado, e torceu a cabeça da pessoa, né? Sem nem pedir licença para pegar na cabeça da pessoa. Então aquela pessoa saiu do consultório com aquele trauma, aquela chateação. E por falar nisso, doutor Alexandre Telles, quando eu fui diagnosticado com a miopia aos 14 anos, os médicos normalmente faziam somente o exame de refração, não se fazia um fundo de olho, não se fazia... Eu não sei se naquela época não tinha tantos equipamentos que facilitassem, né? Porque hoje em dia é fundamental, né? Quando você vai ao oftalmologista, o médico já faz uma avaliação geral de fundo de olho, né? Para poder ver alguns doenças que possam não estar ainda trazendo sintomas. Por exemplo, um paciente de 14 anos, ele vai entrar no consultório dilatado. Porque a dilatação muda um pouquinho de escola para escola, de profissional para profissional, mas geralmente até os 30 anos, no meu caso, eu dilato os pacientes, até os 30 anos. Né? Por volta dos 30 anos, 28 e tal, eu dilato os pacientes, então eles já entram dilatados. Então, o que é o exame básico? É o exame que a gente faz a biomicroscopia, que é aquele aparelhozinho que é um microscópio. Ele tem aumento de 10 vezes, até 40 vezes, você pode ver até células por aquele aparelho, é um microscópio, no consultório, né? E você faz outro exame que é a medida da pressão ocular, né? Que a gente já falou um pouco, que é a questão do glaucoma. Faz a acuidade visual, e você faz o fundo de olho. Né? A acuidade visual é a coisa mais importante do exame, porque dali é que a gente vai saber se a pessoa está reclamando, se não está e tal. Então, assim, esses são os exames básicos. E nesses exames básicos, a gente já tira muita coisa. Daí, se a gente vê, por exemplo, a acuidade visual não está legal, a gente colocamos o grau e a visão não enxergou bem e tal. Daí a gente vai para outros exames, exames complementares, né? Que a gente tem, por exemplo, citando a retina, né? A gente tem exames complementares como retinografia, OCT e por aí vai, né? No glaucoma tem um campo visual. Então, de acordo com o que a gente encontra no exame, a gente vai dar prosseguimento, né? Eu acho que também hoje a gente tem mais... A tecnologia evoluiu muito, né? Dentro da oftalmologia, né? Qualquer suspeita, a gente já tem coisas para investigar mais. Muitas vezes eu pergunto ao paciente, o senhor quer ir fundo nisso aqui? O senhor quer ir atrás disso aqui? Às vezes é uma coisa antiga, eu pergunto, quer ir atrás? A gente pode ir atrás, tentar descobrir, ver se tem alguma coisa nova, né? Mas eu acho que evoluímos bastante nisso aí. Então, Alexandre, quais são os cuidados preventivos que a pessoa já pode adotar ao longo da sua vida para evitar maiores problemas com a visão no futuro? Por exemplo, os óculos escuros é uma vaidade ou uma necessidade para essa nossa iluminação aqui solar? A gente tem uma intensidade luminosa muito grande, que a gente mora próximo ao Equador, né? Uhum. Então, é uma região
que tem uma intensidade luminosa muito grande. Então, para a gente aqui, óculos é importante, né? Agora, óculos de qualidade, que tem uma boa proteção UV-UVB, né? Com ausência de distorções, isso ajuda, né? Ou então até o próprio chapéu já melhora também, né? Porque além da catarata, o sol, ele pode causar catarata, mas ele tem influência sobre a retina também, né? A degeneração da retina, com disposição muito grande. E tem a superfície ocular também, a pálpebra, né? A intensidade solar tem câncer, quando existe o câncer de pele, né? E a intensidade solar também pode causar alterações no bordo palpebral, né? Que geralmente é o oftalmologista, que a gente já tem uma especialidade dentro da oftalmologia, que é a plástica ocular, que nós temos aqui também, né? A gente tem estrabismo aqui, a gente tem plástica ocular, tem glaucoma, tem a retina, a visão subnormal, né? A catarata. Então, tendo uma lesão de pálpebra que seja operável, então vai para o especialista de plástica ocular. Mas tentando fazer uma cronologia rápida aqui, assim, nasceu, teste do olhinho, certo? Que é o teste para ver se existe alguma alteração no fundo de olho, que é aquele reflexo vermelho, que já se pode fazer na maternidade. Depois, né, aí vai tudo bem, às vezes aparecem até os 2 anos de idade, aparecem alguns estrabismos intermitentes, que são próprios da idade, o menino está ali e desvia o olho, aí volta. Intermitente, até os 2 anos é esperado. Depois de sair, aí começa a fazer os primeiros exames oftalmológicos, aí vai tentar fazer a medida de grau, por volta dos 2 anos, depois uns 5 anos de idade, aí o que você vai basicamente observar nessa criança é o estrabismo e grau, né? E vai acompanhando, aí depois de sair, dá para fazer exame anual, depois dos 5 anos de idade, exame anual. E não importa se a criança sabe ler ou não, a gente tem figurinhas, tem desenhos, né? Depois de sair, por volta da adolescência, é o grau, variação de grau, observar. Tem uma patologia chamada ceratocone, que é muito comum na adolescência, quando a gente vê um paciente com um grau de astigmatismo, miopia variando muito alto, a gente pensa em ceratocone. Depois de sair, eu diria que lá por volta dos 40 anos é quando começa a aparecer o grau de perto. Então, é o cuidado com o grau de perto. A velha vista cansada, né? É, velha vista cansada, o óculosinho, o pince-nez. E disso aí, depois dos 40 anos, a pressão todo ano, né? Por volta de 60 anos, a catarata. Assim, seria uma cronologia, né? Grosseiramente falando, seria isso. Em termos de cuidados, né? Com a visão. Então, Alexandre, muito bom esse nosso bate-papo, né? Foi bastante saudável, né? Principalmente para a visão. Quero que o senhor se comprometa, se for possível, é claro, retornar outras vezes aqui para o nosso programa Ponto Cego, traz essas informações para a nossa comunidade. Afinal de contas, o programa chama Ponto Cego justamente por isso. Porque Ponto Cego é aquele local que às vezes você não consegue ver no carro, né? Você olha e acha que está vendo alguma coisa e não está vendo, enfim. E a ideia é essa, né? Eu queria que o senhor dissesse aí para a população do nosso estado, do nosso Brasil, do mundo todo, né? Já que estamos na TV Assembleia para o mundo todo, quando uma pessoa faz uma consulta oftalmológica aqui no Instituto Cego do Ceará, procura o nosso atendimento, procura encaminhar a sua cirurgia para cá, vai estar ajudando, além de a si próprio, na sua saúde, vai estar ajudando também a instituição? Sim, sim. Aqui nós temos, como já falei, vou falar um pouquinho mais rápido também. A gente atende pacientes particulares, nós já temos a consulta mais acessível também, nós atendemos a grande maioria dos convênios, os melhores convênios da área da saúde, né? E nós temos equipamentos, né? Estamos assim, investindo constantemente em novas tecnologias, né? Que a gente sabe que a tecnologia é muito importante na oftalmologia, né? E esse atendimento, a pessoa é atendida aqui, ela faz algum procedimento, exame aqui, ela faz uma cirurgia aqui, como o professor falou, o Paulo falou, ela vai se beneficiar com o tratamento da sua saúde, mas aqui, isso aí você está financiando também as nossas obras, né? Que é a escola, a nossa escola com alunos cegos, as nossas obras de assistência social, os projetos culturais. Os projetos culturais, né? Todos o seu dinheiro, né? O dinheiro do cliente, ele está financiando essas atividades que são importantíssimas. Importante da nossa filantropia, né? Isso. Então, eu agradeço, né, a oportunidade, espero voltar para a gente poder falar mais sobre a Sociedade de Assistência aos Cegos, sobre os nossos novos projetos, né? Se Deus quiser, teremos alguma coisa aí comemorativa para os 80 anos. Com certeza. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.
Então este foi o nosso programa de estreia, o programa Ponto Cego, que está surgindo, está se edificando dentro dessa realidade de pessoas que se uniram através de sentimentos, de formação profissional, para produzir mais um grande trabalho, mais um grande material que a TV Assembleia nos apresenta e apresenta ao povo do Ceará, do Brasil e do mundo, já que estaremos na internet, na grande rede mundial. Doutora Cláudia, a senhora gostou de participar dessa nossa estreia? Eu fico muito feliz em participar de um programa que a gente possa levar esse conhecimento a toda a população e a comunidade. Que é importante uma prevenção, é importante que a família participe de todo o processo da pessoa com deficiência, porque o potencial dos jovens, da pessoa com deficiência visual, vai muito mais além do que a gente imagina. Vamos à luta. Matheus, eu queria que agora você mandasse um recado para aquela pessoa com deficiência visual que está nos assistindo, seja na capital, no interior, em qualquer lugar do mundo, para que ela saia de casa, que ela tenha coragem e enfrente o mundo como você enfrentou. Eu costumo dizer, professor Paulo, que nós temos 5 sentidos. E eu simplesmente não entendo por que é que nós temos que depender tanto só de um. Não é? Se nós perdemos esse tal sentido, nós ainda temos ainda 4 para serem aproveitados. Eu sinceramente não consigo entender. Então, eu tenho a dizer a você que perdeu a visão recentemente, ou você que nasceu sem visão e que ainda não encontrou o seu futuro na sociedade, queria dizer que você tem potencial. Você pode ainda não conhecer, mas o potencial que você tem é incrível. Porque não é por falta de um órgão tão minúsculo no nosso corpo que nós temos que inutilizá-lo todo. Não é por falta de um só sentido físico que todo o potencial espiritual, mental, intelectual que você tem pode ficar perdido. Você tem sim o seu lugar ao sol, porque o sol brilha para todos. E Deus faz chover sobre todos, bons e maus. E o senhor falava aí no bloco anterior sobre o protagonismo. Eu gosto sempre de frisar que o sistema Braille de leitura e escrita, né, o sistema tátil que nós usamos para ler e escrever, né, habitualmente, foi criado por um cego. Né? Você falava que agora nós estamos na era do protagonismo. Então, nada mais protagonista do que a pessoa cega trilhando seus próprios caminhos. Então, Luiz Braille, nosso grande patrono, criou esse modo de escrita sozinho, né? Obviamente, aproveitando trabalhos anteriores, mas sozinho, protagonizando e deixando seu legado para todos nós. E como o jornalista Arnaldo Santos escreveu no seu coração, quando conheceu a Academia de Letras e Artes da Sociedade da Ciência ao Cego, que esse desafio aconteceria, né, que está acontecendo, graças a Deus, e nós vamos realmente agradecer ao presidente da TV Assembleia, toda a direção, toda a equipe técnica que está nos ajudando a colocar o Ponto Cego no ar, e já combinando com você que queremos reencontrar na próxima aparição do programa Ponto Cego. Afinal de contas, tudo vai mudar quando esta luz acender e você conhecer o nosso mundo. Até o nosso próximo encontro.